Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer aí a presença de todos, presença principalmente aí do Alaércio, para estar junto conosco aqui, compartilhando a sua visão conosco, a sua experiência. E nesse princípio, o que nós... Vai ser bem simples o objetivo, a nossa reunião vai ser início agora às 16h30, vai até às 20 horas. Né? Nós vamos fazer uma breve apresentação dos grupos que estão relacionados aqui à nossa live. Depois eu vou fazer uma apresentação do Laércio, deixar ele falar, compartilhar as ideias deles conosco, e depois nós vamos abrir para perguntas. Né? Então, antes de nós começar o nosso bate-papo, até para os grupos conhecer um pouquinho, né, do como que se iniciou esse nosso encontro. Esse nosso encontro iniciou através do MOVE, né, o MOVE, que é um MOVE 47, que é um grupo de empresários aqui da cidade, né, que tem como dois objetivos principais, né, que é evoluir profissionalmente, tanto profissionalmente quanto nas suas empresas, como pessoalmente, e contribuir com alguma forma com a sociedade à sua volta. Né? Nesse grupo nós temos aí empresários dos mais variados segmentos, nós temos desde empresas grandes, médias, pequenas, na área industrial, transporte, consultoria, imobiliária, construtora, lojas, hotéis, né? E esse pessoal também faz parte das suas associações empresariais, alguns estão nos governos, prefeituras, observatórios sociais. Então, o MOVE é isso, né? O MOVE, inclusive, nos últimos tempos para cá, fez algumas ações sociais. Dentre as principais delas foi ajudas aos ancionatos de Joinville. Hoje nós temos, só para ter uma ideia, nós temos mais de 70 ancionatos em Joinville, né? E mais ou menos em média de 15 a 20 idosos em cada ancionato. Então, você imagine só que nós temos, nessa dimensão de ancionatos e de velhinhos, aí, nós temos, em média, nós temos 70 leitos em Joinville. Então, se nós fizermos essa conta, se 3 a 4 ancionatos tivesse a contaminação com o vírus da Covid-19, provavelmente a nossa cidade aqui estaria com os leitos lotados. Então, o MOVE fez uma ação social nesse sentido. Naquele primeiro momento que mais foi necessária ajuda, o MOVE ajudou os acionados nesse segmento. Algumas empresas e pessoas contribuíram individualmente. Então, o MOVE fez esse trabalho social importante. E hoje está fazendo uma ação mais empresarial executiva. O MOVE também ajudou, uma observação aqui do grupo, ajudou a escola Bolshoi, porque muitas das crianças que estão lá nessa escola, instituto, são de famílias carentes, são crianças carentes. Então, o MOVE ajudou com a arrecadação de cestas básicas no primeiro momento. Então, o MOVE tem esse aspecto, o grupo empresarial junto com a questão social, ligada à sociedade. Inclusive, por ter esse espírito, o grupo hoje tem 3 candidatos a prefeito em Joinville, que se chama Ivandro, o Derian e o Adriano. Então, esses 3 são os 3 candidatos a prefeito de Joinville que saíram de dentro do próprio MOVE. Nisso aqui também temos junto com a gente o grupo de executivos financeiros, o grupo que teve uma iniciativa dos próprios executivos financeiros que fazem parte das cidades, que procuram compartilhar boas práticas, dividir experiências, né, e perpetuar esse estigma que tem a nossa região de Santa Catarina, com empresas sólidas, fortes e centenárias, né? Então, a admirável iniciativa dos grupos de executivos financeiros, eles estão aqui conosco. Inclusive, Laércio, o Miguel, inclusive, já deu uma palestra para esse grupo, falando sobre reforma tributária. Então, o Miguel, inclusive, prestigiou o grupo, trocou ideias com a gente, principalmente nesse momento, né, que é interessante, né, de Covid e tudo mais, que teve bastante novidades nesse assunto aí. Né, e temos também a Actus, né, que é uma empresa da franquia TOTOS, que representa a TOTOS aqui na região de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, que está representada aqui pelo Rafael, que eles estão próximos aqui dos clientes, dão esse suporte mais perto do cliente, inclusive, como mesmo o Rafael menciona, com melhor custo-benefício por ter essa relação de proximidade aí, né? Inclusive, queria abrir um parênteses aqui, agradecer o Rafael, né?
O Rafael, que soube dessas ações do Move, que o Move pratica, e fez uma doação para o Move de R$ 5.000 para incentivar essas práticas que o grupo vem realizando aí. Então, em nome do Move, como coordenador do Move, agradeço o Rafael, agradeço a TOTS, agradeço o Laércio por essa contribuição. E temos aqui também a Tranjoy, temos a equipe da Tranjoy, clientes da Tranjoy, que estão participando junto conosco aqui, que inclusive são clientes TOTS também, Laércio e Rafael. Alguns deles até falaram que seria interessante, que gostariam de estar participando aí do grupo. Então, agradeço a presença de vocês aqui, né? A Tranjoy, que esse ano está fazendo 40 anos de mercado, uma empresa especializada na indústria, no transporte químico, grande varejista, que atende São Paulo e sul do Brasil, e que está na sua segunda geração. Hoje eu sou um dos diretores executivos da empresa, nós temos outros sócios assistindo nós aqui também. Então, assim, agradeço a toda a equipe da Tranjoy e seus clientes aqui. Então, vamos lá, né? Deixa eu fazendo essa prévia apresentação de como tudo isso começou e os grupos relacionados aqui nessa live. Eu vou fazer uma apresentação aqui da TOTS, né? Uma empresa aqui que, particularmente, eu tenho muito orgulho, né? Porque é uma empresa da nossa região, tem uma dos seus headquarters aqui, né? Um grande número de colaboradores aqui na nossa cidade, né? Uma das maiores empresas de software da América Latina, né? Com mais de 35 mil clientes, né? Presente em 40 países, com 10 mil colaboradores, né? Que tem uma estimativa, depois nós podemos conferir ali com o Laércio, né? De mais ou menos 1,6 bilhões em 5 anos de investimento, né? E que hoje apresenta, e a Tranjoy é uma prova disso, que apresenta uma das soluções mais completas hoje de software nosso Brasil aí, né? E a apresentação do Laércio, né? Todo mundo já, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já conhece ele, mas sempre é bom dizer um pouquinho, né? Sempre é bom, né, prestigiar o nosso palestrante, né? Que tem um vasto currículo aí, uma experiência enorme no segmento de software, né? Fundador dessa empresa, essa grande empresa TOTS aí, né? E ele que é formado em tecnologia pela USP, né? Presidente do Conselho da TOTS, hoje presidente da Brascom, que é a Associação de Empresas de Tecnologia. Nós estávamos até conversando um pouquinho anteriormente, falando quais as ações que a associação tem feito nessa pandemia, as orientações da empresa, todo o pensamento e o norte e direcionamento que ele está dando para as empresas e a sociedade. Presidente também da MedLinks, né? Que também é uma empresa do grupo, né, associação. E a gente sabe aí que depois podemos conversar aí que, apesar de tudo isso, apesar disso tudo, de tomar o tempo dele, ele ainda investe em empresas de alta tecnologia, né, empresas realmente disruptivas, né, ligadas a estudos do genoma humano e tudo mais. E ainda eu sei, fiquei sabendo nos bastidores aí, que também, como empreendedor, investe até no segmento de restaurante culinária, né, Laércio? Fiquei sabendo disso também. Então, assim, é um currículo e tenho certeza que uma pessoa com vasta experiência e muita coisa para nos contar. Então, vamos lá, Laércio, a palavra é toda sua e vamos ouvi-lo. Abraço. Bom, um abraço. Bom, boa tarde, boa noite a todos, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Em especial toda a acolhida da Tranjoy aí. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar na região de vocês, sempre eu tenho um acolhimento bastante interessante, tá? E vou te contratar para cuidar da minha carreira, porque do jeito que você elogia, você faz. Bom, pessoal, a ideia qual que é? A gente bater um papo, tá? O objetivo é fazer um bate-papo para colher, tabular ideias desse grupo, unir empresários, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, cada vez mais, quando a gente fala de tudo que está acontecendo, você tem um poder público que não tem experiência de tocar uma empresa, tá bom? E no meio de uma pandemia dessa, tem um desconhecimento, tá? E que, de alguma maneira, trabalha muito mais para trabalhar com benchmarks, porque hoje em dia, se você errar
naquilo que todo mundo está fazendo, você não é punido. Agora, se você errar, porque você tentou fazer diferente, é complicado. E aí, quando a gente olha nas nossas empresas, eu conheço de vários de vocês que estão aí, a prosperidade desse grupo foi porque sempre nós fizemos coisas diferentes. Sempre nós tentamos inovar, sempre nós tentamos fazer algo que ninguém estava fazendo. Tá? Então, nesse momento, quer dizer, a gente precisa parar, precisa se unir, quer dizer, o objetivo desse bate-papo também é esse. Vamos unir. Como é que nós vamos sair disso? Entendeu? Tá certo? E, além disso, tá bom, vamos sair, mas a gente tem que pensar também que tem uma agenda, tá, estrutural do país que é necessária e que, de repente, está parada, entendeu? E que a gente tem que estar tomando decisões hoje que vão influenciar muito o nosso futuro. Tá? Então, quando você fala hoje, nós vamos gastar no orçamento adicional um trilhão de reais. No final é isso, tá? 1 trilhão de reais. Tá? Fazer esse hospital de campanha, vamos ver o que vai acontecer na hora que desmontar os hospitais. Não podemos jogar fora respirador, não podemos jogar fora nenhum leito, nada, tá? Talvez a estrutura que não tem o que fazer. Então a gente precisa ficar muito atento, porque muito desse 1 trilhão deveria ser coisas que de fato ficassem com a sociedade. Mas nós assistimos a questão do legado da Olimpíada, do legado da Copa do Mundo, não sobrou nada. Um monte de esqueleto, entendeu? Tá certo? Que são muito poucos utilizados a um custo absurdo, tá? A ideia desses bate-papos nasceu há 45 dias. Eu escrevi um artigo, tá? Que foi lido por mais de 50 mil pessoas. Tá? Quem não leu ainda, se entrar no LinkedIn, está lá. Quando e como vamos reconectar o mundo novamente? Eu acho que essa é a principal questão. Hoje em dia, você falar em retomada, muita gente, não, você não é sensível à saúde, não, eu acho que a gente tem que preservar vidas, a vida está em primeiro lugar, tudo, mas economia é vida também. Então, a gente precisa dizer o seguinte, vamos trabalhar para resolver o problema hoje, mas vamos ver o seguinte, como é que nós vamos sair? Qual vai ser o futuro de tudo isso? Tá certo? Como é que nós vamos se posicionar daqui para frente? Então, eu abordei nesse meu manifesto, tá? Primeiro, a gente está vivendo uma tempestade perfeita, né? Quer dizer, a integração das cadeias de produção, de você concentrar toda a produção num único país, que é a China. Quer dizer, hoje nós dependemos de 85% de todos os insumos para hospitais num único país, tá? Onde é difícil, você praticamente é um leilão, quer dizer, uma máscara custava assim, centavos de dólar, hoje em dia são dezenas de dólares para a mesma coisa. E ou você paga ou você não leva, tá? Então acho que o mundo se conectou, o mundo aproveitou uma cadeia de produção, maximizou lucros, mas ela esqueceu que um simples vírus podia mudar completamente a história de tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Também acho que viver em quarentena é um aprendizado, mas acho que todos nós estamos aprendendo muito o que é viver em quarentena. Então a gente olha que tem uma produtividade muito maior, principalmente quando você fala do setor de tecnologia da informação, quer dizer, hoje a TOTS está 95% da equipe totalmente home office, só a parte do data center que não tem como fazer, tá? E esse novo normal, eu não gosto dessas novas palavras, esses novos termos que o pessoal acaba utilizando, tá? Mas vai mudar, o nosso cliente está mudando. Então, acho que é importante, quando a gente olha de como é que nós vamos retornar, é dizer o seguinte, eu vou retornar, mas não vou retornar mais igual. Quer dizer, tem muita empresa, principalmente do setor de tecnologia da informação, que não vai retornar mais com 100% da capacidade. Tá? Você vai, se mesmo o seguinte, 50%, 30%, 20% vai ficar em casa. É uma nova forma. Tá? E aí abre também, eu acabei, meia hora atrás eu estava numa vídeo também com o secretário Júlio Semeghini, lá em Brasília, tá? E está sendo trabalhada a questão de manutenção, de desoneração da folha de pagamento para alguns setores, e ele falou, agora em dezembro termina. Eu falei, o grande problema é que o profissional hoje, que é disputado no mercado, que conhece tecnologia, que ia trabalhar na nossa empresa, ele aprendeu que ele pode trabalhar em casa. Trabalhando em casa, ele não precisa trabalhar para uma empresa que está instalada aqui no Brasil. Ele pode estar trabalhando em qualquer empresa ao redor do mundo. Então, isso vai mudar. Então, quando a gente fala de simplesmente retornar, não, nós temos que pensar nas reformas estruturais para que a gente seja competitivo, tá certo? Lá também eu abordei também que as consequências do uso do remédio não são maiores que a própria doença. Quer dizer, então, hoje de manhã, quer dizer, todo mundo surpreendido que o
prefeito de São Paulo decretou feriado, antecipou todos os feriados, tá? Então é quinta, sexta, tá? Segunda-feira, então feriadão, tá? Para poder reduzir. A semana passada ele tinha colocado rodízio par e ímpar. Só que, tipo assim, vou pegar o nosso caso, data center, o cara entre as 10 e as 6 da manhã, não tem transporte público. O cara não tem como se locomover, então ele toma uma multa num dia, no outro dia ele não toma. Toma uma multa num dia, no outro dia ele toma. Quer dizer, então são medidas impensadas, são medidas assim de última hora, entendeu? E que não vai levar. Então, quando a gente tem que parar um pouquinho e ver o seguinte, vamos preservar, vamos fazer, mas vamos ver se a consequência disso não é muito maior. Eu falei também da questão do politicamente correto, quer dizer, eu mencionei um pouquinho no início. Hoje em dia, você ser contra alguma coisa que todo mundo está falando, a Organização Mundial da Saúde está falando isso, tá bom, vamos respeitar, mas não dá para fazer diferente? Até o lema da própria TOTS, igual sendo sempre diferente. Aquilo que é commodities, vamos fazer igual, mas aquilo que dá para ser diferente, vamos fazer diferente. Como eu falei no início, todos vocês, bem-sucedidos, fizeram diferente, tá? Então, a gente tem que pensar, e o Brasil também, quer dizer, você pegar uma única política num país continental, tá? Onde a própria doença, a contaminação está completamente diferente, não justifica ter os mesmos procedimentos. O outro ponto também que eu abordei é o seguinte, quer dizer, existe a pandemia do coronavírus, sim, mas a gente tem um vírus endêmico no Brasil, de toda a estrutura, do custo do Brasil que a gente tem, que a gente sempre viveu, tá? Então, eu brinquei assim, né? Creio que se o vírus soubesse de tudo que o Brasil tem, ele não teria vindo para cá, não. Ele tinha fugido, tá? Porque, olha quanto custa para nós. Nós fizemos um estudo, e esse é um ponto importante que eu queria discutir, talvez faz parte até do que o Miguel Aboab conversou com vocês. Pela Brascom, nós pegamos o seguinte, vamos pegar todos os tributos e vamos tentar colocar numa única alíquota, tá certo? Tudo bem? Um IVA, por exemplo. E aí dissemos o seguinte, vamos desonerar a folha, porque você não tem que cobrar um imposto sobre folha, quem gera emprego, você tem que exatamente no consumo, tá bom? Em linha com o próprio Miguel. E nós dissemos o seguinte, somando tudo, mantendo a arrecadação do governo, tá certo? Mantendo o EBITDA das companhias, essa alíquota teria que ser de 32,9%. 32,9%, 33%. A alíquota média do mercado como europeu é 21, 20, vamos colocar 22, 23%, né? 22% a média. Então, o nosso custo é 11% a mais, pontos percentuais, por uma tributação, não tendo a mesma qualidade de serviço. Então, quando a gente olha isso, é difícil, tem pandemia, tem tudo que nós estamos vivendo, mas a gente tem que também cobrar muito, tá? E esse é um assunto que eu estava conversando com o governo agora há pouco, tá? Quer dizer, ele falou, não, mas vai sair a reforma tributária. Eu falei, tá bom, mas vai sair quando? Vocês vão dizer novembro, dezembro, ano que vem? A gente precisa das soluções agora. Não adianta dizer o seguinte, vai sair. Não, mas os empresários precisam de decisões nessa retomada que vão garantir investimentos. Senão, nós não vamos investir. Tá? Outro ponto também que nós discutimos é a questão do dilema do ou e do e. Isso eu gostaria que vocês levassem esse discurso em frente, tá? Quer dizer, praticar o ou é fácil, né? Quando existe quando a gente vive um radicalismo de opiniões. Hoje em dia, ou você está comigo, ou você está contra mim, entendeu? A gente agora tem que praticar o e. Não tem que ter governo federal, governo estadual, governo municipal. Acho que vocês enfrentaram isso também. Uma empresa que nem a Transjoy, tá? Quer dizer, cada vez que você passa no município, você tem uma regulamentação diferente. Absurdo isso. Tem lugar que você pode passar, tem lugar que você não pode passar. Tá? Então, por exemplo, a questão da indústria de telecomunicações, como também dos data centers e assim por diante, não dá para ter. Cada cidade tem um negócio, o data center precisa funcionar. Tá? A gente brinca muito que existe um setor que é fundamental nesse momento, que é a saúde, tá certo? Medicamentos, transporte. Mas, logo em seguida, também vem tecnologia da informação, porque se você derrubar os data centers, não tiver comunicação, não tiver internet, a gente para tudo. Tá? Então, a gente tem que ter condições de a gente agregar e não segregar. Então, hoje, eu sei que está muito difícil, quer dizer, quando você olha tudo que está acontecendo com o STF, com o Senado, Congresso, o Executivo, Prefeito e tal, a gente está trabalhando muito no ou. E a gente precisa agora, como eu falei, é o momento da gente se unir como empresário, como executivo, e a gente trabalhar o E.
tá? Porque nós vamos ter que assumir riscos. Quando a gente olha que foi decretada essa pandemia como uma doença do trabalho, que é outra aberração, não sei se vocês concordam comigo, como você vai dizer que é uma doença do trabalho? Quer dizer, nós vamos fazer uma retomada, alguém vem no transporte público, se infecta, entra na empresa e diz que pegou na empresa. Isso vai ter um custo muito alto, tá? E aí nós trabalhamos um pouquinho nisso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente vê é que é momento agora da gente ter união, equilíbrio, solidariedade e futuro, tá? Então, alguns dos meus amigos, não, nós vamos ter que doar a cesta básica, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que. Eu falei, pessoal, bom, tudo bem, eu acho que a gente tem que trabalhar no nosso micro-universo, porque se todo mundo fizer onde você está, e se todo mundo fizer, nós vamos conseguir resolver o problema total. Não é usar o marketing dizendo, doei tantas cestas. Quer dizer, hoje em dia, quando você liga, não falando o nome da emissora, a empresa tal doou, a empresa tal doou, a empresa tal doou, mas isso é de menos, tá? Tem que doar porque é o papel social de todos nós. A gente tem que, de alguma maneira, garantir o nosso ecossistema, tá certo? Ok? Então, se a gente olhar a união, quer dizer, não deve existir esquerda, direita ou centro. Eu sei que isso é quase impossível no Brasil, tá? Mas nesse momento nós devemos tem Brasil. A gente tem que ter equilíbrio, tá? Que se traduz com bom senso, nas medidas sempre mirando curto, médio e longo prazo. A gente tem que dividir, não é só pensar no curtíssimo prazo, tá certo? Não é você tomar uma medida realmente totalmente populística, vai, ou popular, tá? Não faz sentido, tá? E a solidariedade, acho que hoje foi detectado, nós já sabíamos, agora aflorou muito mais, que existem muitas distorções sociais, né? Nós estamos vivendo uma guerra, tá? Na verdade, assim, como é que define isso? Quer dizer, é uma guerra mesmo. A gente tem que vencer esse negócio. E o futuro? O futuro eu venho falando muito que é o seguinte, eu tive na China em outubro e novembro, tá? Um pouquinho antes, né? E eu escutei muito lá, nós visitamos quase 50 empresas, foi um trabalho muito legal junto com a Endeavor, tá? E escutamos várias vezes assim, olha, a China não vai ser mais humilhada, como foi no século passado, no século anterior, né, os anteriores. Tá? Ou seja, quando perdeu Hong Kong, perdeu Taiwan e assim por diante, tá? Eles disseram, não, nós não vamos nunca mais ser humilhados, tá? Então, estou trabalhando na questão da nova rota da seda, né, de você unir todo um setor de distribuição e assim por diante. A gente vê agora como futuro, isso vai ser questionado, quer dizer, mesmo o avanço do capital chinês, tá? A gente precisa ter novas rotas locais de prosperidade. Agora, isso depende muito, muito de nós, empresários, executivos, aqui no Brasil. Tá? Um estudo que vai sair em breve, vocês vão ter acesso, né, que está sendo feito pela MEI, que é o Movimento pela Inovação, e eu estou coordenando esse grupo. A gente está criando um grupo de uma série de indicadores para dizer em que momento que o Brasil está. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. E a gente olha o seguinte, a inovação na China de empresas estrangeiras representa, do número de empresas, 10% de todas as empresas que inovam são estrangeiras. 90% são chinesas. Quando a gente olha aqui no Brasil, sabe quantas empresas estão no ranking das 2.500 empresas que mais investem em inovação no mundo? Quantas são brasileiras? 6. Eram 8 há 5 anos atrás. 6. Uma delas é a TOTS. Entendeu? Então, quando você olha, não é nada comparado àquilo que se faz lá fora. Tá certo? Então, a gente tem que olhar assim, nós vamos ter que pensar em desenvolver novas rotas de prosperidade, mudar um pouquinho o modelo. Antigamente, na região de vocês, era um exemplo do que era o mundo anteriormente. O cara tinha empresa na Alemanha, literalmente, vai. Depois tinha uma subsidiária na região de vocês, tinha uma subsidiária nos Estados Unidos e tinha uma subsidiária na Ásia. Mais ou menos, quase todos fazendo o mesmo produto e fazendo a distribuição que se rompesse a cadeia no meio do caminho, você conseguia distribuir. Hoje em dia se concentrou tudo num lugar, a gente quase, aqui no Brasil, o que é? Um centro de distribuição, não é nada. Tá certo? Você pega o pedido aqui, põe lá, recebe e distribui. Tá certo? É uma distribuidora. Então, para a gente ter essas novas rotas, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Para que a gente tenha o quê? Uma independência da autonomia produtiva e distribuição. Outro ponto fundamental é também a gente tem que gerar empregos de alto valor agregado e gerar valor nas nossas regiões. Quer dizer, quando a gente olha as distorções que nós temos, e não precisa ir longe, não. Quer dizer, você pegar, eu moro aqui nos Jardins, se andar 25 quilômetros para uma ponta da cidade,
5 para outra ponta, que é menorzinha a cidade, você vai ver que você não saiu fora do que é São Paulo, entendeu? Então, a gente tem que tentar trazer essa melhoria. E, por outro lado, a gente tem que ampliar essa competitividade e fortalecimento regional, né? Ou seja, a gente precisa, isso eu venho discutindo muito, quer dizer, a gente não tem um plano de país, a gente tem um plano de poder. Isso nos últimos 15 anos, 20 anos, foi isso no Brasil, tá? E a gente precisa definir o seguinte: que país que nós queremos, tá? Hoje não vai dar para falar muito com vocês, mas nesse estudo que nós estamos fazendo da inovação, quer dizer, a China teve 5 grandes planos e cada plano tinha um número crescente de indicadores. Para vocês terem uma ideia, em 95 a China tinha 4 milhões e 600 mil empresas. Em 2000, 5.800. Em 2010, 11 mil. Em 2018, 27 milhões de empresas. Tá? Então, teve um plano, como a Coreia também teve um plano. Tá? Então, para que isso acontecesse, tá? Para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar com coisas mais estruturantes. Tá? Eu, pessoalmente, além de ser presidente do conselho da TOTS, da própria Menderes, que é o laboratório de genoma, tá? E outras coisinhas que eu brinco, né? Na Brascom, tá? A gente criou um grupo de trabalho que a gente vê o seguinte: se há um setor, não é que todo mundo foi afetado, mas que tem uma capacidade de recuperação muito grande, entendeu? Até porque nasceu digitalizado, entendeu? É o setor de tecnologia da informação e comunicação. Então, a gente criou um grupo que a gente chamou de Covid-19, com a ideia de viabilizar ideias e soluções com o intuito de contribuir no enfrentamento da pandemia, tá? Com um projeto colaborativo das empresas associadas, tá? E com o uso de tecnologia da informação e comunicação, chamado Todos Juntos, tá? Nós criamos dois subgrupos, o Covid-19 social e o Covid-19 tech. O que ficou claro em tudo isso que a gente viveu, que a gente está vivendo, é que a desigualdade, tá, do acesso à conexão, tá, ficou gritante. Quer dizer, uma coisa são as escolas particulares que no dia seguinte conseguiram pegar cada filho num quarto com internet, se conectou, continuou tendo aula. Aí como é que você faz com alguém que está num lugar onde moram 10 pessoas no mesmo cômodo? A internet basicamente é um pré-pago muito, 2, entendeu? Que não tem a mínima condição de receber todo o aprendizado e assim por diante. E aí nós estamos trabalhando, tá, para ter a cesta básica digital. Essa é uma medida estruturante, tá? Então, gostaria do apoio de vocês. Da gente dizer o seguinte: qual o plano mínimo, uma política pública de conexão de dados para os mais vulneráveis, para que de fato a gente conseguisse, independente da pandemia, tá, começar a conectar, porque o sucesso, as carreiras que melhores vão remunerar, vai estar exatamente ao redor de dados, informações, de inteligência artificial e assim por diante. Tá? E do lado do Covid, o outro grupo é o Covid Tech, do Covid-19 Tech, nós criamos o que nós chamamos de passaporte da saúde. Tá? A ideia, tem várias soluções que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo, o próprio nosso ministro da Economia também falou, Paulo Guedes, tá? Mas nós dissemos o seguinte: a gente tem que voltar. A gente tem que voltar com um protocolo mínimo, tá? Quer dizer, quando a gente olha que cada um está fazendo um negócio, a gente tem que voltar em bloco. Primeiro, porque qual o maior problema de cada um de nós aqui como executivos, tá? Como empreendedores, tá? É voltar, e se por um acaso, vamos bater na madeira, tiver algum problema de contaminação, a mídia vai trucidar as nossas empresas. Então, a gente ter alguma coisa em bloco, tá? Depois, quem quiser entrar no site é brascom.org.br. Nós criamos um protocolo mínimo, tá? E a gente está discutindo com o governo federal, discutindo com o governo aqui de São Paulo. Depois a gente precisa levar também para os outros governos. Se vocês quiserem ajudar na bandeira, podem também ajudar a levar para frente. Dividimos 4 grandes grupos. Não é nada do outro mundo, tá certo? Acho que vários de vocês já estão fazendo. Quer dizer, um grupo, basicamente, um protocolo que diz distanciamento social e novas condutas, higiene e sanitização, conscientização e cuidados com os profissionais. No distanciamento social, a gente diz o seguinte: a gente ter a manutenção expressiva do regime de teletrabalho, onde for possível, e o retorno parcial em grupos. Manutenção dos profissionais do grupo de risco em regime de teletrabalho.
Reprogramação dos espaços, quer dizer, em cada uma das baias tinha 1 metro e meio, dizer 2 metros, 2 metros, 2 metros, escalas de horários diferentes de entrada e saída, redução de viagens, eventos, reuniões externas e assim por diante. Bom, na questão da higienização, vários de vocês já estão fazendo, a disponibilização de álcool gel, distribuição de máscara, limpeza mais frequente das áreas comuns, postos de trabalho, redução de papéis, coisas que possam ser contaminantes. Do grupo de conscientização, quer dizer, realmente ter o treinamento quanto à forma de evitar contágio da doença, conhecimento, sintomas, tudo que for necessário, tá? E aí tem um ponto importante com a telemedicina, quer dizer, hoje está provisório, mas nós temos que fazer com que isso perpetue, porque isso vai ser uma redução incrível do nosso custo de saúde. Todos nós aqui, o maior reajuste anual nos últimos anos sempre foi na saúde, tá? Com certeza com a telemedicina, no caso aqui do ICE, aqui em São Paulo, eles estão fazendo um plano de R$ 7 por funcionário. É uma coisa assim, super agressiva para você ter um atendimento. Tá? Então, acho que isso vai reduzir a nossa conta lá na frente. E o outro são cuidados com os profissionais. Primeiro, é um pouquinho polêmico, mas da gente medir a temperatura dos empregados e prestadores de serviço toda vez que entrar dentro das nossas empresas. Isso tem que ser discutido, porque a legislação hoje diz que para você medir a temperatura tem que ser para um profissional da saúde numa salinha reservada. Como é que você vai pegar 100, 200, 300, 500 funcionários, entendeu? E fazendo, cada um entra na salinha e mexe. Não dá. Por outro lado, você vai hoje, vou dar um exemplo, fazendo propaganda do Carrefour, para você entrar no supermercado, ele faz a higienização do carrinho e depois mede a temperatura. Se tiver acima de 37 alguma coisa, você não entra no supermercado. Tem que estar com máscara. Então, acho que isso a gente tem que adotar. E se tiver um problema, como é que nós vamos encaminhar? Cuidar do equilíbrio emocional dos empregados e prestadores de serviço, tá? E avaliar a possibilidade da testagem periódica dos empregados. Tá bom? Esse é o protocolo mínimo. Além disso, nós fizemos um acordo com 3 grandes laboratórios, o Mendelix, o Humano, o Seide e o Fleury. Em breve nós vamos já estamos discutindo com mais 2, acho que aí a gente consegue ter a cobertura global, no Brasil inteiro, e criar o passaporte. O que é o passaporte? Basicamente é o seguinte, você pode ter anticorpo, estar infectado, ser grupo de risco e não ter nada. Tá? Então nós criamos o seguinte, você faz o teste, se tiver anticorpo, você ganha um passaporte azul, você pode voltar a trabalhar. Você tem uma segurança muito maior. Se você dizer que você está infectado, aí você ganha um passaporte vermelho, vai para casa, fica 14 dias, tá bom? Essa é a estimativa da maioria dos médicos, tá? Pode ser, alguns dizem que são 3 semanas, tá? Fica um período, tá? E depois, ou você está entubado, ou você veio a óbito, ou você sarou. Não tem solução, vamos ser bem pragmáticos. Quando você ficou 21 dias, você já ganha o passaporte azul, não precisa nem testar de novo. Bom, se você é grupo de risco, tá? Nós estamos colocando um lado de inteligência artificial, que você vai respondendo, vai conversando, dependendo do sintoma, daquilo que de idade, de obesidade e assim por diante, você vai ganhar um passaporte branco. Fica em casa, você vai ser o último a retornar. Tá? E se você não tem anticorpo e não está infectado, nós estamos chamando de verde e amarelo, tá? Você não tem diagnóstico. Então, vamos dividir em 2. Um grupo vem, um grupo fica em casa. E na hora do retorno, quem estava em casa é retestado, quem está na empresa vai para casa. Retesta, e aí você vê se o cara desenvolveu, tá? Se ele é assintomático, já tem anticorpo, se está infectado, e isso a gente vai voltando, mesclando, até ter o que eles falam de imunidade de massa. Então, qual que é o objetivo nosso do passaporte? Tem um protocolo mínimo, tem um protocolo de cada laboratório, então você vai poder escolher, dependendo da localidade, esse é um ponto importante também, que ninguém está levando em consideração. Por exemplo, se você estiver em Manaus, tá, hoje 40%, segundo os estudos, tá, quase 50% da população já teve contato com o vírus. Isso é bom ou é ruim? Se a gente pensar como massa, é bom. Porque se você testar, você vai ter muita gente com anticorpos. Tá? Então, a curva tende. Fez assim, ele vai tentar achatar. Tá? O famoso achatamento de curva. Tá? Quando você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, nós saímos muito cedo. Então, na semana passada, eu participei de um grupo, nós pegamos 60 pessoas que saíram, hoje está fazendo 60 dias, tá? Todo mundo fez o teste, de 60 pessoas, nenhum infectado. 60 pessoas, ninguém teve um só
com anticorpo. 59 é verde e amarelo. Tá? Então, tipo assim, é a melhor política? Sim, não, tá? Porque nós vamos ter que ter contato, tá? Então, a ideia qual que é? Você ter o protocolo mínimo, você diz, esse é o mínimo que eu vou seguir. Cria o protocolo para a sua empresa, veja se vai fazer a testagem, dependendo da localidade. Então, se você começar por anticorpo em Manaus, faz sentido. Fazer anticorpo na cidade de São Paulo, na região dos Jardins aqui, Paulista, lá, é jogar dinheiro fora. Porque você não tem massa crítica ainda, tá? Certo? Então, é melhor fazer um PCR para ver quem é que se contaminou, entendeu? E que ainda não desenvolveu. Então, o SAVE está discutindo e está apresentando o protocolo dele, o Fleury é a mesma coisa, a Mendelix é a mesma coisa. Tá? Esse é o objetivo do protocolo que nós estamos trabalhando. Tá bom? Quando a gente olha, o outro lado que a gente vem desenvolvendo, vem fazendo, também é o seguinte, a gente precisa voltar. Mas a gente precisa voltar com equilíbrio, pensando no futuro e olhando o que está acontecendo. Tá? E aí vem esse braço exatamente que eu estou liderando junto com a MEI, que é o Movimento pela Inovação na CNI. Uma coisa eu já falei para vocês, né? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, ele, na década perdida, como eu já comentei com vocês, de 81 a 90, nós crescemos 16,9%. E foi uma década perdida. 2011, 2020, nós vamos crescer 1,9%. Tá? Então, nós colocamos a população na pobreza, nós empobrecemos o país assim tremendamente. Isso não se sustenta se a taxa de natalidade é muito maior que isso. Tá certo? Então, a gente está fazendo um estudo, esse estudo, comparando Brasil, Estados Unidos, União Europeia, tá? E China. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, quer dizer, em 2019, tá? Entre as 2.500 empresas que mais investem em P&D, 507 estavam na China, 551 na União Europeia e 769 nos Estados Unidos. Brasil, 6, como eu falei para vocês. A nossa participação na inovação, em 2016, era de 0,22% do mundo. Nós estamos em 0,12%. É isso que o Brasil está investindo em inovação. Tá? Os Estados Unidos lidera com 38%, a União Europeia com 25% e a China com 12%. Tá certo? Quando a gente fala do P&D sobre a receita líquida dessas companhias, né, o Brasil investe 0,77%. Os Estados Unidos lidera com 6,6% e a China 3,4%. Tá? Então, aí são vários números que eu não vou ficar passando para vocês, tá? Mas demonstra que pouca coisa está sendo falado, e eu acho que isso é importante, a gente, como grupo, brigar, tá? E sentar com os governos municipais, regionais, estaduais, tá? E também o federal. É o seguinte, vocês estão discutindo para ver quem compra mais respirador, para fazer coisa de campanha, dizendo que vocês estão trabalhando com a vida. Mas nós estamos nessa situação porque a infraestrutura do país nós sabíamos que estava precária, tá bom? E se a gente, depois de tudo isso, não conseguir, de fato, melhorar, imaginando que essas novas rotas de prosperidade que eu comentei agora há pouco, tá? Nessa reconexão do mundo vão acontecer. Quer dizer, não sei se vocês acompanharam, quer dizer, o Japão criou um plano para que as empresas japonesas que estavam na China retornarem para dentro do Japão. São bilhões de moedas chinesas, de ienes, tá? A própria Alemanha também vetou a aquisição de uma empresa alemã por um grupo chinês, tá certo? Os Estados Unidos também, o Trump aí vão discutir bastante esse aspecto de trazer de alguma maneira de volta uma parte daquilo que foi para fora. Quando você olha o Brasil, se a gente não trabalhar sério com as universidades, com a geração de emprego, entendeu? Com um ambiente de competitividade, pode ser que a gente simplesmente vai ser um centro, não centro de distribuição, nós vamos ser um centro vendedor, vai? Que a distribuição, a inteligência de distribuição vai estar na China, vai estar em outro lugar, tá? Quer dizer, a gente simplesmente vai entregar mercadoria, vai ser um centro de entrega, né? Tá bom? Então, eu acho que a gente tem que olhar tudo isso que nós estamos passando, e aí cabe
aos executivos, aos empreendedores, da gente tirar um pouquinho, a bunda da cadeira, eu falo muito essa frase, e dizer assim, como é que nós vamos influenciar? Não é só o poder de voto, coisa assim, que eu acho que a gente é minoria, tá? Quer dizer, no voto a gente não ganha mais nada hoje em dia, tá? Mas assim que a gente pode fazer, mesmo esse protocolo mínimo, nós estamos trabalhando em iniciativa privada, tá? A gente está dizendo o seguinte, se somar as empresas de tecnologia que estão na Brascom, que você tem Bratel, Telefônica, você tem a Claro, você tem TOTS, você tem IBM, você tem SAP, você tem a Accenture, tá? Microsoft e assim por diante, são 40 e poucas empresas. Somando todos os clientes, a gente tem quase 95% das empresas brasileiras tem pelo menos um ou dois produtos desse grupo de empresas. Então, a gente diz o seguinte, vamos criar um protocolo, não vamos ficar discutindo se é cloroquina, não é cloroquina, se vai ter que fechar, não vai ter que fechar. Não, mas é o seguinte, vocês vão fazendo, nós vamos apoiar, nós vamos preservar a vida, vamos tudo, mas a retomada vai estar na nossa mão. A retomada, nós vamos realmente tentar incentivar muito. Tá? Então, dentro desse protocolo, a ideia é exatamente essa. A gente definir, então o grupo fechou nesse protocolo, é mínimo, tá? Gostaria muito que vocês lessem, que vocês divulgassem, também levassem para os clientes de vocês, porque não adianta nada você ter um protocolo e o teu cliente não tiver, na hora que o teu funcionário vai fazer uma visita, pode ser que ele tenha um problema e toque para dentro da tua empresa. Esperar que o governo vai fazer, esperar que vai fazer, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Então, a gente tem esse papel, que eu refuto, que é muito importante e que a gente deveria, de fato, tá, pensar nessa manutenção de vidas, isso é fundamental, porque realmente não dá para desprezar nenhuma vida, mas, ao mesmo tempo, a gente dizer o seguinte, o que nós podemos fazer diferente e dizer o seguinte, vamos pensar no presente, como eu falei, mas vamos dizer o seguinte, nós vamos retomar. Agora, nessa retomada, nós vamos fazer diferente. Nessa retomada, nós vamos, de fato, incentivar para que a gente crie rotas de prosperidade dentro do nosso país, dentro das nossas companhias, que eu acho que, com certeza, nós vamos colher frutos excelentes. Tá bom? Eu queria agora fazer uma pausa e começar um bate-papo. Pessoal. Então, obrigado, Laércio, pela essa explanação. E eu vejo que, do que você falou aqui, você falou duas coisas que são aparentemente parecem equidistantes, diferentes, mas que tem que caminhar em conjunto, né? Que é a questão da iniciativa privada fazendo, tentando se articular, tentando inovar, tentando empreender, tentando buscar alternativas de inovação para sair da crise, mas, ao mesmo tempo, a iniciativa privada também tem que se envolver nessa questão pública, porque sabe também que a questão pública é importante para dar o norte, né, para os demais desdobramentos aí, né, do país nessa visão que você falou, para ter uma visão de médio, longo prazo e tal. E nessa linha de raciocínio, né, a gente sabe que a gente não pode esmorecer, né? A gente tem que sempre acreditar, independente de se, como você falou, se é governo de direita, esquerda e tudo mais. E eu queria iniciar aqui as perguntas, nós vamos abrir os microfones, né, para as perguntas, e eu queria iniciar como a primeira pergunta, para dar o start aí, né? Você enxerga de que forma, eu gostaria que você discorresse um pouquinho mais, de que forma você acha que a iniciativa privada pode contribuir, né? A gente vê muitas a preocupação e até necessidade mesmo de necessidade das empresas querer superar essa crise, mas de que forma a iniciativa privada pode contribuir com os agentes públicos para nós dar esse norte aí, sair desses problemas que nós estamos vivendo hoje. Tendo em vista que nós, como você disse, bem lembrado e bem observado, né, nós não temos o voto, mas temos a intenção, temos o poder de influenciar e tudo mais. De que forma nós podemos achar, na tua visão, de que forma nós podemos contribuir com isso? Eu acho que, primeiro, assim, o retorno vai depender de investimento, a gente acreditar, a gente ter um humor positivo. Quer dizer, hoje em dia, quer dizer, se a gente tem que olhar para assim, vai dar certo. Eu acho que isso é importante. O mais difícil que está sendo para várias empresas, tá?
A gente tem vários clientes, são 40 mil clientes da TOTVS, a gente tem casos assim que simplesmente o negócio dele acabou. Entendeu? É difícil dizer o seguinte, olha para frente e vê a possibilidade de gerar receita novamente, dependendo da atividade, tá? Não é tão simples assim. Mas, por outro lado, assim, tem novas coisas surgindo. Então, da gente realmente, primeiro, ter o lado positivo, manter o equilíbrio, tá? Como eu falei das três, do ter a união, equilíbrio, solidariedade e futuro, e a gente trabalhar em coisas que não simplesmente fazendo e não olhando no governo, porque não adianta a gente fazer a coisa certa e o governo fazer a coisa errada, tá? Mas eu vejo assim, adotar um protocolo em bloco, tá? Até porque, como eu falei, doença, a Covid-19 é uma doença do trabalho. Então, a gente tem que ter um respaldo do que a gente está fazendo, certo? Então, criar o protocolo, deixar claro que nós vamos seguir no mínimo esse protocolo, criar as regras, sentar, levar para o governo o prato feito, tá? Não esperar que ele defina. Não, nós temos álcool. Não, seguinte, esse grupo de empresas, assim, 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 dessa região, nós estamos fazendo isso, 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 isso. Eu acho que isso a gente consegue, vai ter a força, vamos dizer assim, política, porque no final a gente não tem a força do voto, mas a gente tem a força do emprego, a geração de novos empregos, tá? Da circulação de mercadorias, tá? Da geração de valor. Isso a gente tem. Então, acho que a gente deveria, de fato, trazer também, eu acho que nesse momento, quer dizer, talvez existe o elo frágil das companhias, mas existe o elo frágil também dos trabalhadores, né? Quer dizer, às vezes você pega assim um posto de gasolina e uma padaria, tem um exemplo aqui em São Paulo, então uma na frente da outra, só os dois demitiram 60 pessoas, entendeu? São coisas grandes, é muita gente. Você está dizendo numa esquina aqui de São Paulo, uma grande padaria, num grande posto de gasolina que tem na frente, entendeu? Então, assim, a gente tem que usar essa nossa força para sentar, discutir com sobriedade, tá? E fazer com que os governantes escutem um pouquinho mais. Escutem, tá? E tem um lado da saúde? Tem, mas tem um lado pragmático. E também a gente se posicionar, eu acho que tem um lado que eu venho falando muito, que é culpa nossa, nós olhamos para o próprio umbigo nos últimos 15 anos, que teve uma prosperidade, abertura de capital, uma série de coisas, e a gente deixou de lado a política, E agora a gente tem que estar presente do lado da política, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam da maneira correta. Tá? Por quê? Dessa pandemia, tá? Como eu falei, as pessoas vão... O teste do home office deu certo. Eu posso afirmar para vocês, deu certo. É lógico que você não consegue home office transportar nada, A Transjoy tem que... Não dá para... Fica em casa e como é que chama? Por transmissão de pensamento, eu levo um pacote de um lugar para o outro, uma carga. Não dá. Tá certo? Mas a parte administrativa, talvez, vai ter uma evolução. Tá? Então, quer dizer, eu acho que tudo isso leva a gente a ter uma força, uma capacidade de gerar novas oportunidades, tá? E sair na frente. Então, a gente tem que sentar com o poder. Primeiro, a gente se organizar. Eu não sentaria, isso que nós estamos fazendo com o Brascom, sentar com o poder público antes da gente estar unido. Dizer, olha, o protocolo é esse, nós vamos fazer testagem, assim por diante. Na parte de testagem também, tem muitas empresas que dizem, mas isso é problema do governo. O governo não vai ter dinheiro para fazer, ponto. E a responsabilidade vai ser nossa. Os testes hoje, quer dizer, você está dependendo do teste, tem muita coisa coreana, chinesa, que nem vale a pena fazer, tá? Começa em R$200 até R$600. Em breve, dentro do trabalho que nós estamos fazendo nos laboratórios aqui, isso vai cair para 150, 250. Você falar quanto custa o teu funcionário em casa com uma baixa produtividade, sem ter que retomar, talvez você feche a conta, tá? Então a gente devia assim, se predispor a ter um plano, sentar e discutir, tá? Então isso nós estamos fazendo. Eu acho interessante vocês como executivos unidos aí da região de vocês, também trabalhar nesse sentido, tá? E ser escutado para dizer o seguinte, pessoal, não tenho voto, mas eu tenho aquilo que viabiliza a geração de emprego, que você vai ter o seu voto. Boa noite ao grupo, boa noite, Laércio. Obrigado aí por participar da nossa reunião. Eu sou do mercado imobiliário. A pergunta é em relação à questão dos imóveis comerciais, né? Em função dessa questão de home office, como é que vão se comportar em relação à necessidade de espaços dentro
imóveis corporativos. E uma questão a nível de Brasil, a nível estrutural, você fez alguns comentários em relação à nossa defasagem, em relação a questões de tecnologia e tudo mais, e eu acho que isso é um fator importante, a educação. De que maneira você enxerga a possibilidade de nós estarmos evoluindo em relação à educação no país para podermos conseguir diminuir essa desigualdade que a gente tem em relação ao resto do mundo? Bom, referente ao mercado imobiliário, eu também sou investidor no mercado imobiliário, eu sempre gostei muito de tijolo. Às vezes a remuneração não é tão grande, mas pelo menos o tijolo está lá, tá? Ok? Não dá para ninguém fazer uma ação de bolsa de valores e de repente aumentar, diminuir, assim por diante. É mais papai com mamãe, mas vamos lá. O mercado imobiliário, somente comercial, quer dizer, o que vai ser revisto é a quantidade de metros quadrados que de fato a gente precisa, tá? Então, no setor de TI, a gente já fez essa enquete, de 100% de quem saiu para a quarentena, deve se voltar, vai voltar em torno de 60% a 70%. De 30% a 40% vai permanecer já no home office, tá? Pode ser transitório, mas depois volta para home office, ok? Então, isso significa que você pega iniciativas como o Work, uma série de coisas aí, vai ser bastante complicado, tá? Porque a tendência, e deu certo, tá? De você fazer as coisas remotamente. Então, teve um aprendizado, tá certo? Que vai mudar a forma, a quantidade de metros quadrados que você precisa, tá bom? Então, vai ter uma adaptação do espaço, de valor, mas eu acho o seguinte, se tiver crescimento, tá? Eu acho que uma coisa vai compensar a outra. Talvez você vai ter mais inquilinos com áreas menores, que o risco é menor também, tá bom? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho mais para voltar, mas, na minha opinião, volta. Quer dizer, primeiro, não dá para simplesmente continuar assim, quer dizer, vai voltar, depois vai diminuir, no crescimento repõe. Esse eu vejo a dinâmica do setor imobiliário, tá? Eu pessoalmente aposto nisso, tá bom? No setor de educação, realmente a questão da cesta básica que eu comentei com vocês, quer dizer, o setor de TI hoje, o salário médio é 3 a 4 vezes maior do que o setor médio, vamos dizer assim, do salário do brasileiro, vai. Então, quer dizer, quando você fala assim, o que realmente muda um país é você trabalhar com dados, informações, inteligência artificial, tudo isso que está sendo criado, está sendo captado e assim por diante, entendeu? Então, a gente precisa investir muito, muito na educação, tá? Para que a gente não tenha um grande distanciamento do sucesso e do insucesso, da vulnerabilidade e da não vulnerabilidade, tá? Hoje, quer dizer, o que aconteceu nos últimos anos, aquilo que está começando a ficar mais próximo, fez isso, tá? Então, eu acho que pela educação é a única forma da gente fazer. A educação tem que ser pela cesta básica. Isso nós estamos brigando, porque até hoje você tem meta para instalar o orelhão. Você tem um FUST, Funtel, que é os fundos de telecomunicações, parados. Porque quem quer um orelhão? Telefonia fixa, entendeu? E que devia ser revertido, talvez, na conexão mínima, tá bom? Quer dizer, a cesta básica, né, digital mínima, e em programas de conteúdo mínimo de educação também, tá? Isso que faz parte desse programa aí. Eu acho que isso vai ter com certeza começa a mudar o ponteiro. Mas tudo isso, como eu falei, precisa ter um plano. A gente não tem hoje, se perguntar para qualquer governador, qualquer partido, tá? Nosso presidente falar, qual o plano de país? O que o Brasil quer ser nos próximos 10 anos? Eu estive na China, você perguntava a qualquer chinês, nós queremos ser a maior potência de dados em 2030. Bom, qualquer, eu conversei, como falei, 50 empresas. Todos os CEOs que eu conversei falaram assim, o que você espera da China? Qual é o plano da China? Ser a maior potência de dados do mundo. Aí fala, com a centro de distribuição. Tá? Então, tipo assim, e isso que a gente precisa realmente fazer, e a educação que vai levar nisso. Você, como uma empresa multinacional, né, e você falando de China, os players aí que tem
tem o elo aí dos governos apoiando, tem toda uma política estruturada que isso, de certa forma, incentiva e dá um norte para as empresas privadas. E você é uma empresa brasileira que tem vertentes e ramos em toda a América Latina e tal, como presidente de um conselho que denomina as questões, os nortes estratégicos para a empresa, como é que você vê esse cenário, né? Sabendo que tem competidores da China, né? Que tem todo esse apoio, esse suporte e tudo mais, e você aqui com uma multinacional brasileira da América Latina, só que também com todos os problemas que o Brasil tem e todas essas circunstâncias, como é que você enxerga, como é que você lida com tudo isso, qual que é a sua visão, o que você fala para os seus executivos, dizendo assim, pessoal, apesar das adversidades, nós temos isso, tem que pensar nisso, nisso. Como é que você motiva seus executivos e tudo mais nesse conjunto, nesse panorama todo aí? Acho que é importante a gente se reinventar a cada momento, né? Quer dizer, a última vez que eu tive aí, até na tua sede, aí eu falei um pouquinho sobre a transformação digital, certo? A própria TOTVS, como empresa de tecnologia, nós levamos 4 anos para ter uma nova TOTVS, tá? Ou seja, a gente estava baseado em licenciamento, contrato de manutenção, cada um com o seu servidor dentro de casa, entendeu? E você levar para cloud, subscrição, facilidade de implementação, dados e informação, tá certo? Então, nós levamos 4 anos para mudar a mentalidade. Então, o que é importante é, primeiro, você ter um plano. Da mesma maneira que nós estamos cobrando um plano de país, nós vamos cobrar um plano das nossas empresas também. Só que não é um plano dizer o seguinte, o que eu vou fazer até o final do ano? É pensar um pouquinho mais à frente, menos de 10 anos, que também é muito longe, tá? Mas assim, o que eu vou fazer nesse ano, no ano 1, no ano 2, no ano 3, e olhando, tentando lá um pouquinho para frente, tá bom? E implementar aquilo que de fato vai fazer a diferença, tá? E influenciando um ecossistema para que isso aconteça. Então, por exemplo, quando você olha a TOTVS hoje, tá? Ela tem três grandes pilares, tá? Tem um lado de sistemas, que é o que nós nascemos lá atrás, tá certo? Que era só manufatura e hoje são 10, 11 segmentos. Esses últimos 2 anos nós entramos em TechFin, ou seja, de você conceder crédito, tá, para o setor. Quer dizer, hoje nós temos desde o plantador de algodão até o produto da confecção na loja, até o lojista vendendo a confecção. Então, a gente tem condições de saber exatamente onde está precisando, onde sobra dinheiro, onde falta dinheiro, e a gente conseguir fazer as alocações na menor taxa possível. Então, nós viramos uma TechFin. E, por último, que está entrando agora, que é o Business Performance. Quer dizer, você trabalhar gerando dados, condições para que os dados gerados pelos nossos sistemas com apoio financeiro sejam estratégicos para as decisões que vocês têm que tomar. Entendeu? Então, quando você olha uma software house, que lá atrás fazia um sistema, inicialmente quando eu comecei a programar, contabilidade, depois veio folha, depois veio faturamento, coisas básicas, tá? Hoje em dia é uma empresa de sistemas, financeira e de relacionamento. Então, eu acho que é importante, como eu falei assim, e esse é o futuro, quer dizer, a gente olhar o que tá acontecendo e ver como a gente está se posicionando. O caso da Transjoy também, quer dizer, não é pura e simplesmente dizer assim, eu vou tirar um negocinho daqui para cá, não. Como é que eu posso ter uma logística inteligente que eu garanta, tá, para o meu cliente que a preocupação dele não tem que ser mover carga. Ele tem que dizer o seguinte, o que ele precisa, da onde para onde, entendeu? E você entregar isso. Então, eu acho que nessas novas rotas de prosperidade, tá, que o Brasil tem que se candidatar a isso, e várias das empresas que estão aqui têm condições de participar, é de fazer esse plano, um plano bem claro, entendeu? E brigar. Agora, a gente precisa, junto com o próprio governo, fazer com que o país se torne mais competitivo. Como eu falei, hoje, se a gente adotasse o IVA para equilibrar, seria 32,9. Então, se a gente não enxugar o Estado, quer dizer, por que a gente precisa de 550 deputados? Tá? Por que a gente precisa de 5.750 municípios? Não sei quantos vereadores. A gente precisa encolher, a gente precisa diminuir, a gente precisa ajudar isso aí. Entendeu? E ter um plano de
de prosperidade dentro de cada um plano de país e um plano dentro das nossas empresas. Entendido, perfeito. É isso aí mesmo. Então, assim, passo a passo, né? É interessante aí que a gente vê aí o que a TOTVS se tornou, mas o que você falou agora foi passo a passo, vendo questões de produto para agregar valor ao seu próprio negócio e inovar, procurar inovar a cada dia. E é interessante isso, vendo essa proporção do que a TOTVS é hoje e o que você está falando, né? De aos poucos. Não, é aquilo que eu te falei, foram 4 anos, tá? Então, muita gente fala assim, não, mas isso é impossível. Não, não é impossível, não é impossível. Se vocês olharem tudo que a China está fazendo, tá? Tem coisas que há 5 anos atrás não existiam. E você vai lá, mudou completamente, entendeu? Ou seja, dá para fazer em 2, 3, 4, 5 anos, entendeu? Basta ter ideia, basta ter trabalho. Tá? Investimento, esse é um ponto também interessante, quer dizer, tem muito dinheiro ao redor do mundo ainda, vai continuar tendo, tá? E eu acho que a diversificação daqui para frente vai ser uma tendência. Quer dizer, você apostar num único país, na minha opinião, isso não vai ser esse o caminho, tá? Só que a gente precisa não sair vendendo tudo, mas a gente está trazendo dinheiro para cá que a gente vai gerar aqui a condição de fazer as coisas. Laércio, você já conhece a cidade de Joinville? Eu queria que você desse a sua opinião sobre a cidade em relação a ser um polo de atração de empresas de tecnologia. A gente viu recentemente uma iniciativa privada com um centro tecnológico lá no Parque Perini, o Agrotech. Enfim, o que a cidade pode fazer de diferente, como ela pode ser vista como efetivamente um polo para atrair empresas de tecnologia. Eu pessoalmente não conheço tão bem como vocês, tá certo? Mas eu aprendi a gostar de Joinville, até por todos os investimentos que nós acabamos fazendo aí, tá? Se a gente voltar um pouquinho àquilo que eu falei, como que eram as rotas de prosperidade no passado, essa região de vocês foi uma região que contribuiu muito para o crescimento de muita coisa que a gente desenvolveu no Brasil, tá? Exatamente para aqueles clusters, né, que a matriz acabava fazendo as filiais para poder fazer a distribuição no mundo inteiro, tá? Então, assim, colocando a capacidade de Joinville, tá, que tem na sua essência, na sua cultura, viveu já isso, eu acho que seria na minha opinião, um dos locais que deveria se candidatar para ser uma rota de prosperidade, entendeu? Exatamente aquilo que, de alguma maneira, tem que ser redistribuído ao redor do mundo, uma vez que já passou por aí, tá bom? Quem é mais antigo aí sabe exatamente o que eu estou falando, da gente reativar, tá? Colocando um lado de tecnologia. Eu acho que só a tecnologia, quer dizer, esse negócio de você só ter o centro, você tem lá Recife, você tem no Rio, você tem em São Paulo, cada dia tem um prefeito dizendo assim, cria um novo centro, vem para cá, não paga IPTU, não paga isso, não paga aquilo. Não, a gente tem que pensar como um todo, a gente tem que pensar, primeiro, nas universidades, tá? No aculturamento das pessoas, na geração de renda. Porque não adianta criar um polo e você não tiver a capacidade técnica para que esse polo aconteça. Tá? Então, acho que Joinville é um caso que eu, pessoalmente, acreditaria muito que dá para sentar, discutir, tá certo? E ver que retomar um pouquinho da história, e vocês têm muita história aí, e ocupar esse espaço nesse momento que eu, pessoalmente, acho que o mundo muda. Depois, quando passar a pandemia, se vocês quiserem, me convida aí, a gente faz um jantar com vinho aí, a gente conversa um pouco mais sobre isso aí, tá bom? Aí você convida promessa aí de 2, 3 políticos aí, tá bom? Tá bom? Lércio, então obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição. Legal ter batido um papo contigo, tá? E será um prazer da mesma forma receber você aqui, tá bom? Tá bom. Eu vou passar para você, depois você distribui para o grupo, tá bom? A questão lá do manifesto, tá? Eu acho que é importante. E depois passar as iniciativas do protocolo mínimo, tá bom? Do conceito de testagem, tudo. E de vocês se organizarem e depois se precisarem mais informações também, o pessoal senta com vocês aí, discute também, tá? Os técnicos.
para que a gente tenha uma retomada segura, em bloco, inquestionável, tá? E que não dependa tanto de alguém do governo definir como é que a gente vai voltar. Ao contrário, nós vamos dizer para eles, assim dá para voltar. Tá bom? Ótimo, ótimo. E até, Laércio, uma observação interessante. Eu represento o Cetracaj, o Sindicato de Transportes de Santa Catarina, e como ele, eu sou membro do CONCEP, que é o Conselho dos Sindicatos daqui da região norte. E te confesso que eu não ouvi falar desse protocolo entre os sindicatos, e nem na CIG. Então é interessante mesmo que isso fosse divulgado dentro das entidades, né? Na realidade, começou na Brascom, tá certo? Agora a gente está começando a conversar com outras entidades, mas ainda não está no ponto que a gente gostaria, tá bom? Então, eu passo para você faz esse trabalho para mim, vai. Não, trabalho importante para mim, vai. Tá bom? Farei com o maior prazer, é importante, tá? É importante isso aí de uma questão estruturada, como você comentou, né? De todo mundo ter um discurso alinhado, né? Nesse sentido, né? E é isso aí. Laércio, sim, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Boa Tchau. noite. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado, vocês turma. Se cuidem, pessoal. Tchau, abraço. Tá bom, então. Vocês também. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.